contra o Coritiba. Tem umas boas notícias, além, é claro, da comemoração de um ano, da épica vitória na final da Libertadores do ano passado para cima do River Plate. Tem boas notícias. Gabigol possivelmente será titular. Hoje o treino foi fechado para a imprensa, mas pelo que os nossos colegas que acompanham o Flamengo na Argentina puderam perceber, existe a chance, né, Mauro, de o Flamengo ter, nesse jogo tão importante, uma largada de mata-mata de Libertadores, o meio para frente que o consagrou no ano passado. Poderia ter exatamente a mesma escalação do meio para frente, a zaga bem mudada, né? Até pela ausência do Rodrigo Caio, o Mari que saiu, o Rafinha que saiu e tudo mais, mas do meio para frente seria exatamente o Flamengo titular que tanto encantou no ano passado. A tendência é essa. Aliás, a preparação para esse jogo já tem sido nessa direção, né? Com o goleiro e com também possivelmente o Felipe Luiz, né? Que pode começar jogando, possivelmente será o titular. O Gabigol deve voltar. Aliás, o Flamengo treinou no CT do Boca, aí o Gabigol tira foto lá com a camisa do Boca, segurando a camisa do Boca no dia do aniversário da vitória de virada, com 2 gols dele sobre o River, né? É impressionante. Na Argentina, o jogo é Racing e Flamengo virou, na imprensa argentina, virou River e Boca. Rapidamente virou River e Boca, as discussões na televisão começaram ao redor da lembrança da data, né? Um ano atrás o Flamengo ganhando do River daquela maneira, e o autor dos 2 gols, justamente nesse dia, um ano depois, né, na casa do rival, treinando e exibindo a camisa chinesa, né? Então, o jogo foi até ofuscado, de certa forma, por alguns momentos, está sendo, né? Por conta dessa rivalidade gigantesca de River e Boca. É um jogo que o Flamengo vai remontando seu time pouco a pouco, né? Já teve o reencontro do Arrascaeta e do Everton Ribeiro, que desde agosto não se reuniam, jogaram juntos no sábado, e agora a possibilidade do quarteto, né? O Ribeiro, o Arrascaeta, o Gabigol e também o Bruno Henrique, né? E o Gerson, e o Felipe Luiz. É o time da final da Libertadores, com o Isla no lugar do Rafinho e uma zaga diferente. A provável escalação deve ser essa, né? Porque o Rodrigo Caio, como você disse, está contundido, e o Pablo Mari foi embora. Eu acredito que jogue Tuller com o Léo Pereira de novo. E dali para frente o time que todo mundo já conhece. Os jogadores não estão, evidentemente, na melhor forma, mas vão enfrentar um Racing mutilado, né? Com vários desfalques. 2 jogadores que operaram o menisco, entre eles o Marcelo Dias, que para mim é o desfalque mais pesado. O Cristaldo, ex-Palmeiras também, que compõe o elenco, está com a Covid. O Svitanic, que é outro centroavante, teve lesão muscular. Outros jogadores, Solari teve lesão muscular, jogador que é importante ali pelo lado direito. E a tendência é o técnico BKSS jogar com 5 zagueiros, com 5 homens na linha defensiva, quando estiver sendo atacado, né? Com 5-3-2, deixando na frente o Reniero, que é o centroavante, e o Lisandro Lopes. E aí vai soltar os laterais quando estiver no ataque. Mas ao contrário do que é comum, é um treinador que costumeiramente põe seu time no ataque, a expectativa de que ele ponha o time na defesa é até curioso. No sábado, a derrota para o Atlético de Tucumã, fora de casa, na Copa da Liga Profissional, que é o torneio tapa-buraco que está rolando na Argentina, o Racing jogou com um time de garotos, na reserva, mas parece que já ensaiava isso, né? Teve menos posse de bola, teve uma postura um pouco diferente do habitual. Então a expectativa é de que, pelo menos inicialmente, o Racing não saia para atacar e se espere um pouco, justamente por conta do adversário mais forte e também pela situação, né? Com vários e vários desfalques e uma crise, né? Com o anúncio do Diego Milito, que não, ainda é, mas está de saída, né? Anunciou que não vai virar o ano do cargo, né? Renuncia ao cargo de diretor de futebol do clube por divergências com o presidente, o Vitor Blanco, que também já estava mais ou menos encaminhado, os dois vinham se desentendendo. Então o adversário do Flamengo tem muitos problemas, em campo e fora dele. Agora, eu também acho que ao mesmo tempo usar os 4 jogos em que o time perdeu nessa competição na Argentina como referência, eu acho um equívoco. Porque é Libertadores, é outro torneio, é outra história. Aliás, hoje eu entrevistei o Gustavo Grossi, que é o CEO do River Plate. Um trecho até já foi na programação, já foi um trecho também da entrevista no espn.com.br. Amanhã irão outros, inclusive ele falando do jogo contra o Atlético Paranaense, né? O River joga no Paraná contra o Atlético. E ele falava sobre isso também, falava o campeonato que ele está disputando aqui não tem desafio técnico. É um torneio tapa-buraco, um torneio que não motiva, não estimula ninguém. Então esse é um problema até que os times argentinos estão enfrentando, né? É curioso. Aqui do Brasil, os times jogando Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro, ou Copa do Brasil e Brasileiro, ou Brasileiro e Libertadores, com muita disputa, né, pelas primeiras posições nos pontos corridos. E na Argentina eles não estão jogando campeonato nenhum que motive.
Então, ao mesmo tempo que dá tempo de recuperar jogador, colocar reserva, se perder, ninguém está ligando muito também, por ser um torneio inventado, né, para tapar um buraco no calendário, o Campeonato Argentino de verdade só no ano que vem, por conta da pandemia, houve essa mudança, eles não têm assim, aquele ritmo de competição que gostariam. É um extremo em relação ao que acontece aqui no futebol brasileiro. Mas numa hora dessa, quando o time entrar em campo, eu imagino que mude completamente. Os jogadores vão olhar para o outro lado, vão ver o campeão da Libertadores e sabem que ali é uma grande oportunidade de fazer bonito, de mostrar serviço e também de sobreviver na temporada. Porque o Racing está fora desse torneio e se for eliminado da Libertadores, não vai ter o que jogar até o final do ano. Vai ficar o mês de dezembro já sem ter competição, jogando esses últimos jogos desse torneio sem nenhuma motivação, que também é muito ruim. Então, eu acredito que o comportamento da equipe deve ser muito diferente diante do Flamengo em relação àquilo que aconteceu nas 4 derrotas seguidas lá nesse torneio na Argentina. Paulo Calçade, você acha que até por esse repeteco, digamos assim, da escalação do meio para frente, o Rogério Ceni pode, de repente, tentar resgatar, diferentemente do que fez o Dome até, né, que chegou tentando mudar a estrutura de jogo do Flamengo, poderá tentar resgatar um pouco do que foi o Flamengo do ano passado? Olha, Paulo, talvez pela escalação, né? Mas a escalação é uma boa referência, mas não é a única. Não dá para dizer, olha, ao escalar o mesmo grupo, os mesmos jogadores, será uma cópia ou uma reprodução do time do Jorge Jesus. Olhando no papel, na escalação, talvez. Mas a liderança do Jorge Jesus versus a liderança do Rogério Ceni. Eu não estou dizendo qual é melhor, estou dizendo que são treinadores diferentes. Então é Jorge Jesus versus Rogério na liderança, na forma de treinar, as circunstâncias que envolviam cada campeonato, cada momento. Nós não podemos dizer que o Flamengo tenha todos os seus jogadores na melhor condição possível. O Arrascaeta está voltando, tem jogador que teve Covid. Então, assim, há uma série de problemas que não dá para a gente cruzar os campeonatos e estabelecer um paralelo correto e dizer, olha, o time do Rogério se aproxima do Jorge Jesus. Porque a execução pode ser diferente. E o Rogério tem a forma dele de pensar futebol que, mesmo se ela chegar muito perto do que acredita o Jorge Jesus, ela será de um modo diferente, do modo Rogério Ceni. Mas é um time que você não pode dizer que se estranhe, não se conheça. É uma equipe que já teve muito brilho e isso acho que traz uma confiança da Libertadores do ano passado, dos bons jogos da Libertadores, não de todos, dos bons jogos, para o time ir à Argentina e voltar com o resultado para decidir em casa. Mas daí cruzar ideias e falar, tá aí, o Rogério resolveu reproduzir, tem que esperar o jogo, mas eu não acredito nisso. Não dá para ter certeza, mas diante da crise do Racing, eu concordo com o Mauro, os resultados do mês, eles não podem ser desprezados, eles não servem como referência para a gente entender o que o Racing pode fazer. Racing perdeu 2 vezes do Tucumã, uma do União e outra do Arsenal de Sarandi. Tomou 4-1, 2-0, 2-0 e 2-0. Fez um gol, sofreu 10 em novembro. Isso. E o treinador, quando sai do 4-3-3 e vem para um 5-3-2, que para mim, se quiser segurar o Flamengo, tem que ser um 5-4-1, porque se deixar só 3 jogadores ali adiantados e ficar esperando um dos laterais adiantar para acertar a marcação, vai sobrar espaço para o Flamengo jogar, se o Flamengo tiver realmente a sua escalação com o seu quarteto, que não atua há muito tempo. O que pode acarretar, talvez, no melhor jogo do Flamengo sob o comando do Rogério Ceni. Repito, eu não tenho certeza que isso vai acontecer, mas a chance ela tem que ser considerada diante da diferença técnica das duas equipes e de ritmo de jogo. Né? Porque, como disse o Calçade, os atletas já se conhecem. Se eles vão conseguir praticar esse conhecimento dentro de campo é uma outra história, mas eles já se conhecem. E o sistema de criação do Flamengo contra o Curitiba na última rodada funcionou muito bem. E o Rogério, na entrevista, disse, eu treinei a defesa, eu treinei os cruzamentos. Ele não treinou aquilo que funcionou muito bem, a troca de passes rápida, a movimentação inteligente, porque isso já está com os jogadores. Então, existe a chance, se eles repetirem esse padrão e até levarem um pouco, do Flamengo conseguir uma grande atuação na Argentina e voltar muito bem posicionado para se classificar. E amanhã tem linha de passe depois do jogo do Flamengo. O Santos joga mais cedo, né, às 7h15. Os 2 jogos são transmitidos pela Fox Sports.
Santos primeiro, Flamengo depois, rodada dupla com os brasileiros na Libertadores, e às 11h30 da noite, para fechar, claro, edição especialíssima e ao vivo aqui do Linha de Passe. Linha de Passe, então, chegando nesta terça-feira, endoitada de Libertadores, com o Flamengo enfrentando o Racing lá na Argentina. Você concorda, Jean? Flamengo, por todos os problemas vividos pelo Racing, essa falta de ritmo de jogo, tudo que os colegas já ponderaram, Flamengo favorito? Acho que sim, acho que favorito até para o jogo, vamos ver os palpites logo mais de todos, mas e certamente muito favorito para o confronto, né? Eu insisto na tese de que o principal, quer dizer, entre todos os problemas que o Flamengo teve muitos problemas até esse momento na temporada, mas o principal era não poder contar com o seu elenco completo nas partidas. Acho que essa era a principal questão. Não vai contar ainda com o elenco completo, né? Certamente não contará com aquele que talvez seja até o melhor jogador do Flamengo na temporada, que é o Pedro, né? Com o Everton Ribeiro, para mim, quase no mesmo nível, se não no mesmo nível. O Arrascaeta, só porque jogou menos, eu coloco um pouquinho abaixo, mas, enfim, vai ter de qualquer maneira, mesmo sem o Pedro, o seu quarteto que encantou na temporada passada. E eu acho que o Flamengo, até por tudo que aconteceu, por uma troca de técnico que certamente não era esperada, né? Não estou falando da saída do Jorge Jesus, mas a chegada e saída do Domi. O Flamengo precisa ganhar agora. Quer dizer, o objetivo é ganhar. A troca de treinador se deu para que o Flamengo não corresse o risco que corria nas 3 competições, né? Então o Flamengo está pensando muito mais no resultado do que exatamente em dar espetáculo e tudo mais. Eu acho o time do Flamengo muito forte, né? Acho que muito mais forte do que qualquer time brasileiro, olhando do ponto de vista de potencial, da capacidade dos seus jogadores. Acho que qualquer técnico nesse momento, o que não pode fazer é atrapalhar uma coisa que já funcionava muito bem. O Rogério, nesse aspecto ofensivamente, já deixou claro que não vai atrapalhar, né? Tendo como referência o ano passado, porque ele disse, inclusive, que é o jeito que ele gosta de jogar, é o esquema que ele adotava no Fortaleza, claro, com jogadores bem inferiores. Então, a tendência, sinceramente, com a volta de todo mundo, né? E ainda sem o Pedro nesse jogo, é que o time, se não voltar a jogar na intensidade que jogava com o Jorge Jesus, e isso acho que não vai mesmo, até pelo que é essa temporada, vai voltar a ser um time muito, muito competitivo, um time favorito nas 2 competições que lhe restam, e enfim, e a gente tem tudo para ver isso já a partir desse jogo aí contra o Racing, porque a escalação, como disse o Mauro, vai ser uma escalação muito parecida com o time principal do Jorge Jesus. E acho até que, se olhar Rafinha e Isla, é uma questão aí, mas ofensivamente, se a gente está falando do poderio ofensivo, para mim o Isla é um jogador até que tem aparecido muito bem ali na frente, tem chegado e colaborado muito com esse quarteto lá na frente. Então é um time realmente muito forte e, para mim, favorito no confronto. E só um detalhe histórico, o Becachese, quando começou a carreira, ele enfrentou o Rogério começando a carreira, naquele Defensa e Justiça contra São Paulo, e deu um nó tático no Rogério. Tudo bem que as circunstâncias são muito diferentes, né? O Rogério mudou o jeito de jogar, ele herdou um time com muitas virtudes, e ele está aproveitando essas virtudes, o que é mérito do técnico. O treinador do Racing não tem conseguido sequer achar uma formação nos últimos jogos. Mas é só para lembrar que, historicamente, eu acho que não tem nada a ver com o jogo de amanhã, mas historicamente já tem um confronto entre esses 2 técnicos que estão há pouco tempo na carreira, com a vitória do argentino.